Olá, boa tarde a todas. Vamos então começar esta aula virtual sobre o tema de unhas de gel. Este é um tema que tem tido bastante procura. Fico contente por ver aqui algumas alunas que disseram que à partida não iriam conseguir aceder à aula virtual. O facto de conseguirem estar aqui, obrigado por estarem todas presentes ou por terem feito este esforço para conseguirem estar. Mas têm que compreender que tentamos sempre fazer vários horários, porque também temos alunas que infelizmente não conseguem aceder a partir das 8 da noite, ou porque têm família, ou porque têm filhos pequeninos, e que às vezes esse horário também é complicado para elas. Portanto, tendencialmente fazemos sempre mais ao final do dia, mas também às vezes temos que fazer um pouco mais cedo para dar a oportunidade também a outras pessoas de assistirem às nossas aulas virtuais. Portanto, posto isto, o tema de hoje é unhas de gel. É um tema que gera sempre bastante curiosidade e admiração da vossa parte, e que eu compreendo. Vou só relembrar que isto é uma palestra sobre o tema, não é a aula que vai dar todas as instruções nem as indicações que vocês vão precisar para fazer umas unhas de gel. Coloquem esta aula como um esclarecimento de dúvidas, uma primeira elucidação sobre o tema, aliás, como são sempre estas aulas virtuais. Tenham atenção que o módulo das unhas de gel, a especialização, é disponibilizada após completarem a unidade 3, portanto pode ser na 4, na 5, após completarem a unidade 3, só aí é que devem fazer quando for solicitado a especialização na área das unhas de gel. Se bem que eu sei que a maior parte de vocês tem a curiosidade de ir mexendo nos produtos, mas não deveria de assim ser, está bem? Portanto, é normal que tenham muitas dúvidas do âmbito geral ou já tenham experimentado fazer algumas coisas. Hoje vamos fazer aqui um esclarecimento geral sobre o tema, para saberem bem o que é que são as unhas. Muitas perguntas frequentes que são normalmente colocadas por nós profissionais e por até algumas clientes que têm este tipo de dúvidas e que nos vão ajudar a ficarmos mais esclarecidas e termos sempre uma resposta para as nossas clientes. Mais coisas importantes sobre a aula 2. Eu tenho aqui uns vídeos preparados, que são os vídeos que vocês depois vão ter acesso também na especialização, e na especialização vão poder vê-los repetidamente, às vezes que precisarem para compreender bem. Eu não creio que vamos conseguir falar sobre tudo hoje, até porque eu gostava de partilhar alguns trabalhos que já foram feitos por colegas que já completaram esta especialização ou que já trabalham também nesta área, e tirar algumas dúvidas vossas. O que vejo que vocês também não colocaram isto, perdeu-se um bocadinho pelo Facebook na semana passada, uma vez que eu fiquei, entretanto, doente. Portanto, se calhar vamos dividir isto em duas partes. Hoje vamos fazer aqui mais a parte teórica. Se tivermos tempo, vemos alguns vídeos. Se não, vamos deixar então para a próxima aula já no mês de maio, está bem? E partilhamos então os vídeos práticos e trabalhos feitos por vocês. Vamos ver, entretanto, como é que corre. E já sabem que se tiverem algumas dúvidas sobre o tema, podem ir colocando aqui, está bem? Na vossa caixa de chat, como habitual, e vamos esclarecendo à medida que vamos falando sobre o tema. Combinado? Vocês estão a ouvir todas bem? Muito bem. Estava só a dar aqui alguns esclarecimentos na nossa caixa de chat. Vamos então falar sobre o tema das unhas de gel. Antes de mais, para eu ter uma primeira impressão sobre o vosso nível, se bem que eu tenho uma ligeira ideia, eu gostaria que me escrevessem aqui na caixa de chat quem é que já completou a especialização e já foi avaliado na especialização de unhas de gel. Quem está presente, que se identifique, por favor. Quem já completou?
eu ainda não consegui ter acesso aos vídeos da banda, aqui por uma série de complicações que ainda não conseguimos perceber. A Vera também. Mais alguém já completou a especialização? Parece-nos que não. Portanto, temos alunos que ainda estão aqui numa fase um bocadinho mais inicial da formação. Não tem problema nenhum, ficam já com uma primeira abordagem, assim quando chegarem à especialização já vos vai ser mais fácil a compreensão deste tema. Para as alunas que já completaram esta formação, vai ser uma revisão, que é sempre importante. Os vídeos vocês já vão conhecer, mas de qualquer das maneiras também é bom para tirarem dúvidas mais práticas. Pois bem, vamos lá então. Tenho que compreender que eu, quando estou a administrar a aula, não consigo ajudar para quem está com dificuldades de som ou de acessos, porque não consigo fazer as duas coisas em simultâneo. Sempre que tenham alguma dificuldade, devem contactar sempre o nosso número fixo da escola, porque está lá sempre alguém que pode vos ajudar. Então vamos começar por o início, ou seja, o que é que são as unhas de gel? O gel é um produto, é uma espécie de uma resina que é aplicado sobre as unhas e que tem como função proporcionar um revestimento do leito da unha e pode ser usado para aumentar o comprimento da unha depois de catalisado. O que é isto de catalisado? É quando o gel passa da sua consistência gelatinosa para a consistência rígida. Ótimo, Sofia, ainda bem que já conseguiu. Pronto, era o que eu estava exatamente aqui a dizer. Uma vez que o gel acaba por solidificar quando está em contacto com estas luzes ultravioleta. Portanto, o gel é um produto que tem a finalidade de ser aplicado sobre as unhas naturais, que vai proporcionar um revestimento da unha, pode ser usado ou não para aumentar o comprimento da mesma e ele solidifica apenas com contacto com as luzes ultravioleta ou hoje em dia também já existem outras lâmpadas, mas vamos basear-nos aqui nas luzes ultravioleta. Nenhuma dúvida sobre o que é que são as unhas de gel, hoje em dia é mais do que conhecido. Já sabem, se tiverem alguma dúvida sobre o que estamos a falar, podem ir colocando aqui através da caixa de chat. Uma boa pergunta aqui da Marta, que lhe diz que lhe informaram que as luzes UV aceleravam o processo, davam para secar o verniz normal. Na verdade, elas não secam o verniz normal, nem de longe nem de perto, como catalisam o gel UV. O que é que cria aqui uma falsa ilusão de secagem? É porque as lâmpadas UV têm um efeito térmico, ou seja, elas provocam calor e o verniz normal seca com um efeito térmico de calor. Portanto, não é a luz UV que vai solidificar, mas sim o efeito térmico que ajuda a secar um pouco mais rápido, mas seca ali ou se meter em frente a um secador é a mesma coisa. Aliás, o secador é mais rápido porque o calor é bem mais forte. Está bem? Uma das perguntas que também é muito normal fazerem é se as unhas precisam de respirar. Portanto, vamos lá ver. As unhas são constituídas por queratina, cálcio, ferro e lípidos e crescem da raiz para a extremidade e não causam dor quando são cortadas. Toda a sua base é protegida pela cutícula que circunda e que não deve ser retirada. E atenção a isto por causa da manicure. A cutícula deve ser empurrada e cortada um excesso. Nunca deve ser cortada, porque senão temos ali uma porta aberta para infecções e entrada de micro-organismos. Portanto, é muito importante que só seja empurrado e cortado mesmo só o excesso. Aqui, quando se coloca esta questão das unhas respirarem ou não respirarem, a unha, como cresce sempre da raiz para a extremidade, mesmo que nós coloquemos o gel e naquele momento ela não tenha uma zona, entre aspas, para respirar, todo o crescimento é da raiz para a extremidade. Portanto, não há aqui sempre esta questão, porque a unha tem sempre forma de respirar. As unhas não respiram, ressecam, por isso é que eu ponho aqui este respirar entre aspas. E obviamente isto acontece quando se usa um verniz que não tenha muita qualidade ou um verniz que já não esteja muito bom.
quando há um uso muito continuado, aqui diz que não acontece com o uso das unhas de gel, mas depende, não é? Se a pessoa usar anos a fio unhas de gel, obviamente que há aqui uma sensibilização da estrutura da unha, especialmente se o gel depois não for retirado corretamente. E aí sim, normalmente é que está o problema. Portanto, o gel é fantástico para muitas situações que vocês já conhecem. Querem-me dar aqui alguns exemplos para além dos que estão aqui mencionados, porque é que as unhas de gel são boas e são práticas, aqui na caixa de chat. É bom para proteger a unha, para as unhas não partir, para evitar as unhas fracas e quebradiças. Mais exemplos porque é que as unhas de gel são tão procuradas hoje em dia. Porque temos sempre a cor bonita há mais tempo. Porque temos as unhas arranjadas mais tempo, sim. Porque ficam mais resistentes, também é um bom motivo. Para quem não consegue manter uma unha com um comprimento, também é um excelente motivo. Por uma questão simplesmente estética, porque gostam, exato. Portanto, há aqui um sem número de motivos para que as pessoas optam pelas unhas de gel e é muito fácil nós percebermos, desde que seja uma unha bem feita, bonita, tem muitas vantagens. Temos sempre as mãos arranjadas, normalmente para quem tem uma unha fraca o gel torna a unha obviamente mais resistente e não tem tanta tendência a partir, permite a pessoa manter um comprimento mais bonito ou que se identifique mais, permite fazer algum tipo de decorações que com verniz se pode fazer, mas que se estragam ao final de 2-3 dias e no gel duram 3 semanas, portanto há aqui, não arranham, ou seja, há aqui uma série de vantagens associadas ao uso do gel que são mesmo, que fazem com que as pessoas fiquem fãs deste método. A Lídia coloca aqui uma questão: quanto tempo se deve estar sem fazer unhas de gel durante um tempo? Eu não percebo bem a sua questão, mas calculo que seja, se tem que se fazer aqui uma paragem na aplicação das unhas de gel, será isso, Lídia? Ok. É assim, vamos partir do princípio que estamos a aplicar, e aqui gera-se um bocadinho o bom senso da questão. Há pessoas que usam unhas de gel durante anos e não param, ok? Como nós vimos anteriormente e como estão aqui, as unhas não é questão do respirar, elas podem ficar um bocadinho mais sensibilizadas, ressecarem. A questão do respirar não se coloca porque a unha tem um crescimento desde a raiz à ponta, ou seja, mesmo que você tape toda a superfície visível da unha, ela vai crescer, portanto não é por aí. Agora, se eu aconselho a fazer uma paragem de tempo a tempo, mesmo que seja de 6 em 6 meses, aconselho. Acho que é saudável tirar, nem que seja durante 3 semanas, um ciclo normal das unhas de gel e depois voltar a colocar. Eu, como profissional, é o que eu aconselho. Simplesmente por uma questão, porque acho que a unha acaba por regenerar melhor e depois aceita novamente melhor o gel, porque há pessoas que acabam por... a unha vai perdendo algumas propriedades e às vezes torna-se fina e o gel depois também não adere tão bem à unha, portanto às vezes há necessidade de fazer estas paragens com mais alguma frequência. Depende das pessoas. Há pessoas que ficam com uma unha extremamente oleosa e depois começam a rejeitar o gel. Há aqui uma série de situações. Eu, como profissional, gosto que os clientes de vez em quando façam uma paragem. Não que seja necessário, mas eu, como profissional, gosto. Queria deixar isto bem claro. Já vamos ver aqui, essa questão está aqui nas perguntas frequentes, Marlene, já vou responder mais à frente, está bem? Esta questão das unhas respirarem ficou resolvida, não ficou? Ok. O gel favorece a formação de fungos? Isto também é uma das questões pertinentes que se costuma colocar. Portanto, obviamente que é necessário haver uma aderência completa à unha, caso contrário, abrem-se espaços entre o gel e a unha, normalmente uma espécie de umas bolhas de ar, que são, essas sim, muito complicadas e propícias à criação de fungos. Desta forma, devem ser cumpridos todos os passos certos da aplicação do gel, nomeadamente o tratamento da cutícula, o primer, que é fundamental, a limagem, o gel base e o gel de construção. E temos de ter sempre cuidado em todos os passos
para evitar que fiquem bolhas de ar. Onde é que estas bolhas de ar costumam aparecer com alguma facilidade? Às vezes na colocação dos tipos. Quando colocamos, o tipo parece que está bem, com uma boa aderência à unha, mas depois quando vamos olhar com mais atenção, vemos que forma uma bolha de ar. Podemos deixar passar, digamos assim, e colocar o gel por cima. O que é que vai acontecer? A unha tem mais tendência a partir a seguir, a estalar o gel, e também pode haver aqui em pior grau esta situação, ou seja, haver aqui uma tendência à formação de um fungo. Que outra questão que também as pessoas costumam colocar muito, se o gel torna as unhas fracas, quebradiças ou amareladas. Portanto, a ideia de que o gel remove as camadas das unhas deixando-as expostas em más condições é errada. O gel não vai remover camadas das unhas, ok? Apesar das críticas, este método de embelezamento tem-se levantado ao longo dos últimos anos. O enfraquecimento das unhas deve-se sobretudo às deficiências nutricionais, normalmente que as pessoas já têm, à falta de cálcio, zinco e vitaminas, nutrientes essenciais para a constituição da unha. Portanto, se a unha está enfraquecida, a pessoa muitas das vezes usa um verniz normal e tem as unhas fracas e quebradiças. Não está necessariamente relacionado com o uso das unhas de gel. Na maioria das situações em que a unha é demasiado esfoliada, e aqui vamos entrar na questão que a Marlene nos deixou aqui na caixa de chat, comprova-se que o trabalho foi executado por uma técnica negligente. Relativamente às unhas amareladas, pode decorrer da utilização prolongada de vernizes ou géis que contenham ácido. Portanto, géis que não tenham tanta qualidade ou que tenham algum tipo de ácido podem deixar a unha amarelada, ou vernizes que também já não estejam em muito bom estado também podem ter este efeito. Ok? Portanto, nas situações em que a unha é demasiado desgastada, que usa-se o termo esfoliada, normalmente é uma técnica negligente e isso sim vai afetar bastante a estrutura da unha e deixar a unha extremamente fina e extremamente debilitada. Agora, como é que é feita a manutenção e a remoção das unhas de gel? Após a primeira aplicação e à medida que a unha vai crescendo, não é necessário tirar o gel todo e voltar a colocá-lo, se bem que eu tenho aqui uma opinião sobre isto que já vos vou dar a seguir. É possível fazer um preenchimento ou acrescento da unha. As sessões de manutenção devem ser feitas a cada 3, 4 semanas, de acordo com o crescimento natural da unha da pessoa, da cliente. Normalmente, quando é utilizado um verniz num tom mais neutro, o cliente chega a aguentar as 4 semanas. Quando é um verniz num tom mais forte, aconselha-se a manutenção a cada 3 semanas. Na minha opinião, uma manutenção bem feita exige que seja retirado praticamente todo o produto para ser aplicado novamente, porque a ideia de preencher só o espaço que falta nunca confere um trabalho de perfeição. Eu, na minha opinião, como profissional, prefiro sempre que seja retirado a maior parte do gel, quase todo, para ficar junto da unha natural, com muito cuidado, como é óbvio, e voltar a ser feita a aplicação toda. Acho que temos sempre a ganhar no perfeccionismo do nosso trabalho. No que se refere à remoção, é importante garantir que é feita da melhor forma, sem recorrer a nenhuma abrasão química, em que não há qualquer controle, uma vez que nunca se sabe onde acaba o gel e começa a unha. A melhor opção é sempre a remoção mecânica, utilizando então uma lima e uma lixa, pois estimula a regeneração natural da unha. A limagem e esfoliação da superfície das unhas naturais retira as impurezas e as células mortas. Devemos ter atenção para o perigo de remover ou arrancar gel em casa, uma vez que poderá provocar danos graves às unhas. Duas coisas importantes. Remover gel em casa, tipo arrancar, começar a descascar o gel e arrancar, é perigosíssimo. O gel pode até estar levantado em determinadas secções, mas se vão tentar puxá-lo, podem estar a arrancar camadas da unha que estão com uma boa adesão ainda. Portanto, isto não se deve fazer. Em relação à remoção, se tiverem uma lima elétrica é positivo, porque ajuda e facilita o trabalho. Agora, atenção, tem que ser usada com muito cuidado e tem que saber muito bem o que está a fazer. Preferencialmente usar sempre rotações mais baixas, enquanto não se tem muita técnica e muita destreza com o equipamento, exatamente para evitar sobreaquecimentos, queimaduras sobre a unha ou mesmo lesões da própria unha.
Quem não tem uma lima elétrica pode usar uma lima natural para fazer este mesmo, um bocadinho mais abrasiva, como é óbvio, para fazer este mesmo efeito. Alguma dúvida? Convenhamos que não é a lima nem a broca que estraga. Tanto pode estragar a lima como pode estragar a lima elétrica. O efeito pode ser o mesmo. Tem a ver com as intensidades que está a usar uma coisa e a outra. Agora, se é mais fácil para alguém que não tem tanta destreza usar uma lima elétrica e até danificar a estrutura da unha do que usar uma lima normal, obviamente que sim. Mas se a lima elétrica for usada com cuidado, tem imensas vantagens. Sim, pode ser feito dessa forma, Raquel. Agora, outra questão. O gel é um material seguro. No que respeita à segurança dos produtos, o CIR, Cosmetic Ingredient Review, garante que os géis UV são seguros para a aplicação em unhas naturais, desde que não haja contacto com a pele, de forma a evitar o seu potencial alergizante. Atenção que há pessoas que têm aqui alguma reação alérgica a estes produtos, portanto, nunca deve tocar na pele. Devemos ter cuidado, e assim como nas luzes UV, também há pessoas que fazem reação às luzes UV. Devemos ter cuidado com promoções muito baratas, bem como sentir um cheiro bastante forte. Isto pode denunciar uma má qualidade do produto. Está bem? Atenção para as pessoas que têm uma tendência alérgica a este tipo de produtos, podem fazer reações em termos cutâneos e as lâmpadas UV também podem causar algumas irritações em termos da pele. Que gel é que eu recomendaria? Existem imensas marcas no mercado. Existem muitas marcas boas, existem marcas assim, e existem marcas um bocadinho mais baixas. O que é que eu vos posso dizer sobre isso? Os géis mais caros são, sem dúvida, géis com bastante qualidade. Existem géis médios que são bons para trabalhar e existem géis mais baratos que até fazem um bom trabalho. É uma questão de ir experimentando. Eu não vos posso estar aqui a recomendar uma marca em concreto, não é? Não pagam para fazer uma publicidade, nem posso recomendar desta forma, mas depois se quiserem alguma indicação a título pessoal, atenção, daquilo das marcas que eu gosto de utilizar, podem depois enviar um e-mail que eu depois dou-vos o meu parecer daquilo que eu pessoalmente gosto. Atenção, que isto é como tudo, é só ir experimentando e vendo o que é que cada uma se identifica mais de trabalhar. Combinado? Então, aqui respondendo à questão da broca, o grande dos mistérios da broca, ou lima elétrica, que é o mesmo nome, ao contrário do que se possa pensar, é menos abrasivo ou agressivo do que uma lima, pois a intensidade da lixa é mais adaptável, ou seja, nós conseguimos regular no próprio equipamento se queremos mais rotação ou menos rotação, e o aparelho é mais flexível, ou seja, é mais fácil de manipular, digamos assim, evitando assim magoar a cutícula da cliente. Por isso, por ser uma máquina, permite à profissional diminuir o seu tempo de trabalho, especialmente nas manutenções. Ou seja, imaginem o que é retirarem o gel todo das 10 unhas com uma lima e com uma lima elétrica. Portanto, os tempos aqui reduz para metade. Desde que seja bem feito, não há aqui qualquer inconveniente. Agora, tem a começar com pezinhos de lã, como se costuma dizer, e ir treinando a própria lima elétrica, porque quando bem dominada facilita-nos imenso o trabalho. Portanto, já falámos também aqui das vantagens das unhas de gel, portanto, falámos logo desde o início, que são bons para quem gosta de manter as unhas fortes e resistentes, ajuda a quem rói as unhas, não tem tendência a estalar nem perder o brilho, dura até 3-4 semanas. E as unhas de gel não precisam de ser obrigatoriamente grandes. O gel que vocês estão a referenciar aqui na caixa de chat é um gel de uma marca portuguesa, tem tido bons resultados, é uma marca relativamente recente em termos de mercado de gel, tem para aí uns 4-5 anos.
mas que tem sido uma boa marca em termos evolutivos, ou seja, começou a ganhar bastantes adeptos nos últimos tempos. Então, para que é que serve o uso das extensões? O uso das extensões serve para três coisas distintas: para dar comprimento à unha, para que as unhas naturais tomem a mesma forma e tenham o mesmo tamanho. Imaginem que têm uma unha partida, por exemplo, e também para fazer um trabalho de nail art. O tamanho das extensões é ajustado consoante o desejo da cliente. As unhas de gel não precisam de ser obrigatoriamente gigantescas, como estas que temos aqui na imagem, para se aplicar a extensão. Nós podemos aplicar uma extensão e ficar com um comprimento junto à polpa do dedo. Não há necessidade de fazer uma extensão com um comprimento bastante grande. Alguma dúvida sobre as extensões? Respondendo aqui à questão da EMA, isso terá que ser sempre aconselhado fazer uma manicure completa antes da aplicação da extensão. Empurrar para trás e cortar o excesso, não é? Cortar a cutícula toda. Ok, Emma? Uma das coisas que os clientes nos costumam perguntar é se podem ficar com a rotina normal depois da aplicação. As pessoas podem fazer tudo na mesma. Claro que convém, quando se usa detergentes muito abrasivos ou produtos de limpeza, usar luvas sempre para proteger, especialmente lexívias e álcool. Convém realmente proteger as unhas deste tipo de produtos. De resto, não há necessidade de ter nenhum tipo de cuidado específico com as unhas, para além da hidratação da cutícula, mas com a unha em si é só protegê-la quando há aqui o contacto com detergentes que possam ser eventualmente abrasivos. Beber muito leite e derivados com cálcio ajuda a fortalecer as unhas fracas. Beber quantidades exageradas de leite ou consumir muitos produtos ricos em cálcio não representa necessariamente um fortalecimento extra das unhas. Porque uma coisa é o que nós ingerimos, outra coisa é o que o nosso organismo tem a capacidade de assimilar. Estar muito bem nutrido, com uma forma geral, nomeadamente proteínas adequadas, é o único caminho para o bem-estar geral do seu organismo e, em particular, para ter unhas fortes. Portanto, quando há um caso nas unhas enfraquecidas, hoje em dia existem uma série de suplementos alimentares vendidos em farmácia que a pessoa pode se aconselhar junto ao farmacêutico e pode, inclusive, tomar este tipo de produtos que ajuda a fortalecer unhas e cabelo também. A Emma também coloca aqui outra questão, diz que tem uma amiga que entalou um dedo e que ficou com uma unha roxa. Pode ela pôr unhas de gel? O que é que as colegas acham? Aqui a questão é que nós temos um trauma numa unha, não é? A unha precisa efetivamente se recuperar, como diz aqui a Vera muito bem, do trauma que foi. Agora vejamos uma coisa, há unhas que depois de um trauma que ficam negras durante meses a fio. Isto é que convém aqui avaliarmos também há quanto tempo é que foi o trauma que aconteceu sobre a unha e quanto tempo é que passou, não é? Se foi uma coisa recente, não é de todo aconselhado, até porque pode gerar alguma infecção, nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer àquela unha, se ela vai cair, se vai gerar uma infecção, o que é que vai acontecer. Agora, se for uma marca que acabe por ficar mais escura na unha devido ao traumatismo, atenção, que são coisas diferentes, daqui por 6 meses ela continua ali com uma mancha, obviamente que nessa altura já pode fazer. Agora, quando é assim muito recente, há cerca de um mês, não é de todo aconselhado, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer ainda àquela unha também. Não é recomendado, as colegas estão certas. Então, o que é que nós precisamos para fazer unhas de gel? Todas vocês já têm uma ideia aproximada do que é que necessitamos para fazer os tratamentos das unhas de gel. Precisamos de um catalisador, precisamos da guilhotina das unhas, que é aquele instrumento para cortar as extensões,
Precisamos de um pincel ou vários pincéis para a aplicação do gel e para fazer algumas decorações, pauzinhos de laranjeira para corrigir o excesso de gel que é aplicado sobre a unha junto das cutículas, exatamente como fazemos com a manicure, o bloco polidor, portanto aqueles bloquinhos brancos para tirar o brilho da unha natural, o líquido de limpeza do gel, tips ou extensões, é exatamente a mesma coisa, cola, o primer, gel base, gel construtor e gel finalizante, ou então o gel trifásico, que substitui estes três. Alguma dúvida sobre o material que é necessário? Claro que podem acrescentar aqui mais coisas, não é? Decorações, isto, pronto. Isto é o base, digamos assim. Então, ainda temos aqui algum tempo, vamos ver aqui um videozinho sobre o tema. O que é que vos parece? A preparação da unha, o que é que acham? Vamos ver então dúvidas que tenham sobre o que vimos antes de avançarmos para os vídeos, está bem? Deixem-me só ver aqui as questões para trás que eu não estou a conseguir apanhar. Marta, eu não estou a conseguir perceber a sua questão sobre o bloco que vem no kit do curso. Se puder repetir, por favor. Marlene diz que só pinta com verniz gel sem extensão. Também não estou a perceber a sua questão, Marlene. Pode reformular. Sempre, a Vera coloca aqui uma pergunta, peço desculpa, importante. Sempre que mudamos de cliente devemos mudar o bloco ou a lima, isso seria complicado, então logisticamente teriam que ter uma série de blocos e de limas. Imaginem que atendem 5 clientes por dia, significava deitar 5 blocos fora, não tem cabimento. O que tem que se fazer no final de cada uma das aplicações é então desinfetar o material, e neste caso podem usar um álcool a 70 volumes, borrifando toda a superfície e deixando de secar, está bem? Isso sim é importante. A cor do bloco não interessa, podem ser de várias cores. Há cor-de-rosas, há vermelhos, há azuis. O efeito é o mesmo. Marlene, mas Marta, sim, é esse o bloco. Marlene, na especialização, nós aqui no curso não estamos a falar de verniz de gel, estamos a falar de gel apenas. Portanto, obviamente que depois há uma série de outras técnicas a desenvolver, como o verniz de gel, mas não está previsto na componente curricular do curso. Está bem? O bloco que nós vamos precisar, e como vocês vão ver agora já na preparação da unha, é um bloco, ou pode até ser uma lima, que não seja muito abrasiva, atenção, pode ser o bloco ou pode ser uma lima, que retire apenas o brilho natural da unha. É isto que nós precisamos para a preparação das unhas de gel. Obviamente vamos imaginar que a cliente precisa de fazer a manicure idealmente 2 dias antes, não é? Para não haver ali lugar ao nascimento de nova cutícula, para a unha estar bem tratada e bem trabalhada. Se a cliente não fizer a manicure, nós antes da sessão do gel devemos empurrar a cutícula, cortar o excesso, algum excesso que fique levantado, e pronto, não devemos fazer aqui, se a cliente quiser fazer a manicure, é um serviço que deve ser pago à parte, está bem? Portanto, a preparação das unhas para a aplicação do gel, para além de remover o verniz e qualquer impureza que esteja em contacto com a unha, deve-se retirar o brilho. E este retirar o brilho deve ser feito como? Com o bloco, então, este bloco, branco, cor-de-rosa ou azul, a cor que vocês tiverem, ou então com uma lima fininha que vos confira tirar então o brilho da unha. Vamos ver então aqui alguns vídeos sobre o tema. Dê-me só um bocadinho para preparar aqui os vídeos.
lá então ver o primeiro vídeo. Neste vídeo, iremos ver como aplicar gel numa unha natural. Só um bocadinho, que eu acho que não estamos aqui a ver o vídeo correto. Dê-me só um bocadinho, por favor. Bem, já estamos aqui de volta. Estava só aqui a confirmar uma situação. Pois, é assim, como eu disse inicialmente, as aulas devem ser sempre vistas através do computador para ser mais fácil e para não ver aqui erros da aplicação. É normal que não consiga ver. Kátia, o que eu posso dizer é que a aula está a ser gravada, depois pode ver posteriormente. Em termos da resposta para a Emma, que coloca aqui uma questão se o gel danifica mais que o verniz de gel, são métodos diferentes. Nós aqui estamos apenas a falar sobre o gel. O verniz de gel é uma outra situação, tem uma outra durabilidade, são coisas completamente distintas. Vamos então ver o nosso vídeo? Começamos por remover o brilho natural da unha com um bloco ou com uma lima. Seguidamente, aplicamos o primer sobre a unha natural. Atenção que aqui, antes de... vamos lá ver, depois de tirarem o brilho natural da unha, se ficar algum pozinho, convém que vocês passem por menos uma compressazinha de celulose, são aqueles pedzinhos que usamos para limpar as unhas de gel, mesmo que seja seco, só para remover esses pequenos pozinhos que ficam, ou então aquele pincel também só para afastar as poeirazinhas que ficam em cima da unha, está bem? Para finalizar, removemos o excesso com a compressa. Se forem tendo algumas dúvidas, queiram por favor perguntar, está bem? Neste vídeo, iremos ver como aplicar extensões sobre uma unha. Começamos por escolher a extensão tipo mais adequada à unha. Depois, aplicamos cola na ranhura da parte interior do tip. Aplicamos então o tip exercendo alguma pressão sobre a unha com o dedo polegar. Atenção aqui a esta imagem, que é bastante importante, não sei se ficou parada para todas no mesmo tempo. Na minha imagem está a colocar o tipo, ainda não está colocado na sua totalidade. Isto aqui é bastante importante porque, se repararem bem na forma como o profissional está a segurar a extensão, ligeiramente inclinada face à superfície da unha da cliente, é assim que ela deve encostar. Primeiro assim na vertical e depois então ir descendo na horizontal, exercendo pressão mesmo com o nosso dedo polegar logo em cima da extensão, para que a cola fique mesmo bem, com uma boa adesão à unha, que não fiquem então as bolhas de ar, está bem? Portanto, com uma mão vocês estão a segurar os dedos da cliente, afastando bem as laterais para que evitar que a cola fique na cutícula da cliente, e com a outra mão estão a segurar no tipo, com o polegar em cima, e a fazer bastante pressão quando estão a colocar. Após colado o tip, vamos cortá-lo no tamanho adequado, apoiando o dedo na extensão colocada. Aqui também há uma coisa importante, portanto, quando cortamos o tip, convém sempre colocarmos o nosso dedo como se estivéssemos a fazer um efeito de pinça sobre a extensão, porque a extensão foi colada há pouco tempo. Obviamente que neste caso vamos colocar mais extensões, vamos fazer pressão em cima da extensão para depois cortar. Não cortem sem estar a fazer esta pressão, senão até é desconfortável para a cliente. No caso de criar as bolhas, o melhor é tirar o tip, sinceramente. Se for só uma demonstração não há necessidade, mas se realmente for para uma unha ficar, caso crie as bolhas
e não consiga contrariar, porque às vezes nós, quando estamos a colocar forma numa bolha e nós, ao exercermos bastante pressão com a cola que temos na extensão, ainda conseguimos que não fique essa bolha, está bem? Não, a extensão é colocada só, portanto, como vocês veem, a extensão tem uma ranhura por dentro e essa ranhura deve ir encostar sobre o final da nossa unha, sobre a extremidade da nossa unha, portanto fica aproximadamente até meio da nossa unha natural. Não, porque as extensões só trazem uma ranhura, não trazem duas. A extensão é só de uso individual. Como mostra a imagem. Depois, desbastamos o tip até adquirir um aspecto natural. Este desbaste pode ser feito com uma lima manual ou com uma lima elétrica. Seguidamente, aperfeiçoamos com o bloco e o limpamos com o líquido de limpeza. Como veem aqui nesta fase, o desbaste do tipo é muito importante, porque é isto que nos vai conferir um aspecto natural à unha de gel ou não. Portanto, se o tipo não ficar bem colado, não for a seguir bem limado e desbastado, vai ficar com um aspecto sempre muito estranho. Seguidamente, aplicamos o primer. Para finalizar, removemos o excesso com a compressa. Atenção só aqui uma coisa que não ficou bem clara. Uma coisa é quando estamos a aplicar logo o gel sobre a unha e outra coisa é quando estamos a aplicar as extensões. O primer aqui só deve ser colocado nesta fase, ao contrário de quando aplicamos o gel diretamente sobre as unhas. Já não consegui compreender aqui a sua questão. Pode notar a diferença? Não, o primer não tem que secar. Vamos ver mais um videozinho. Só ver então aqui algumas questões que tínhamos aqui. A Marlene pergunta se quiser arredondar a extensão tem de fazer antes de colar ou pode ser aplicada na unha. A extensão só é moldada ao formato que nós queremos depois de aplicado o gel de construção por cima. Vera, é possível usar, mas o que acontece com os vernizes Conad, que são os vernizes que normalmente dão para fazer umas estampagens sobre as unhas, tem uma estampa, uma espécie de uns carimbos para aplicar, é que ao catalisar ou aplicar o gel, podem não ser compatíveis com o gel que está a utilizar. Há uns que dão, há outros que não dão. É mesmo uma questão de prática. Há aqui quem diga também que comprou uma mão para praticar, muitas das vezes também ajuda. Vamos ver aqui mais um videozinho. Não, o primer, mais uma vez, não vai ao catalisador. O primer evapora por si só. Depois convém é retirar só o excesso com uma compressa. Não há necessidade. A não ser que seja algum primer específico que necessite catalisar. Por norma, não precisam. Sim, é melhor experimentar, Vera. Aplicação de manicure francesa. Só uma coisa em relação à manicure francesa. A manicure francesa pode ser feita em 2 pontos. Vamos começar pelo início. A sequência base será então desbastar a unha, se quisermos aplicar sem extensão. Será desbastar a unha natural, tirar o brilho, não é? Limpar o excesso do pó. Depois vamos então aplicar o gel de construção, que já vamos ver aqui mais à frente, e finalizar. Agora, podemos ter aqui uma série de variações. Imagine, queremos fazer uma manicure francesa. Onde é que vocês acham que se deve fazer a manicure francesa? Antes
ou depois do gel de construção? Então, ambas as respostas são certas. Pode ser feito antes ou pode ser feito depois. Não tem qualquer problema. Porque é que muitas pessoas preferem fazer antes, quando se está a usar um gel transparente a seguir, a um gel leitoso para finalizar? Porque muitas das vezes pode criar um determinado relevo a aplicação da manicure francesa, para quem ainda não tem muita destreza, e o facto de criar algum relevo, como a seguir ainda vamos fazer a construção, ainda há a hipótese de corrigir. O que é que acontece se fizermos depois da construção? Nós já construímos a unha, já limamos a unha para ficar toda bonitinha, e das duas uma, temos um traço perfeito para que não fique relevo nenhum, porque a seguir só vamos finalizar, ou então vai ficar a notar ali aquele alto. Por isso é que é preferível, para quem não tem ainda tanta experiência, fazer antes, está bem? E para quem tem mais experiência pode até fazer depois, não tem problema. Só para vocês saberem que ambas as técnicas são certas. Para esta prática vamos usar gel de manicure francesa. Começamos por delinear o contorno da unha. Depois colocamos no catalisador para secar durante cerca de 2 minutos. Aplicação de decorações. Sempre que se aplique decorações com pedras, deverá ser aplicada uma fina camada de gel base, para que estas fiquem coladas. Recorde que, entre cada aplicação, deverá sempre catalisar durante 2 minutos. Nesta aula prática, iremos demonstrar como aplicar gel de construção. O gel deve ser aplicado em camada generosa. Comece por aplicar uma bola no centro da unha, espalhando, depois, até às extremidades. Este procedimento deve ser realizado sem pincelar. Após concluído, deverá levar ao catalisador durante 2 minutos. Seguidamente, removemos a gordura do gel com líquido e uma compressa. Depois limamos a unha até ao comprimento desejado. Preferencialmente, a unha deverá ficar com o aspecto natural, mais fino na extremidade e junto das cutículas. A unha deverá ficar uniforme e sem imperfeições. Para finalizar, limpamos a unha com líquido limpeza. O trifásico, o gel trifásico, acaba por fazer o efeito do gel base, o gel de construção e o gel finalizante, tudo em um. Raquel, a Raquel pergunta se na aplicação das pedrinhas ficar, notar-se o relevo ou se tem que ficar tudo ao mesmo nível. Depende do gosto da pessoa.
Pode ficar com o relevo, se aplicar depois do gel de construção, ou se aplicar antes do gel de construção, à partida fica sem relevo nenhum, tudo ao mesmo nível. Finalização. Após a catalisação, deverá limpar com líquido de limpeza. Deverá finalizar com óleo de cutículas. Dar aqui mesmo um vídeo sobre o gel base. E atenção que o gel base é aplicado como se estivesse a aplicar uma base de verniz. Pincelado de uma forma fina e vai a catalisar 2 minutos. É muito simples, está bem? Depois então do gel de base é que fazem então a decoração da francesa ou a decoração com pedrinhas se não quiserem que fique relevo, ok? Aplicam o gel de construção em formato de bola, como nós vimos já nestes vídeos, e depois então vamos moldar a unha toda com a lima elétrica, com a lima mais abrasiva. Vamos dar o formato desejado à unha, mais fininha junto das cutículas e na extremidade, para ficar com um aspecto natural. E depois então finalizamos com o gel top coat finalizante, ou com o trifásico, o gel que tiverem a utilizar. E o gel, para finalizar, convém catalisar sempre pelo menos 6 minutos, para termos a certeza que fica mesmo bem selada a unha. E depois no final limpamos com líquido de limpeza, mas limpamos mesmo bastante bem, como se estivéssemos quase a polir a unha, fazer mesmo com força. A manutenção das unhas do gel. Para a manutenção das unhas do gel, deverá remover-se todo o gel anteriormente aplicado e proceder à nova aplicação. Comece por desbastar a unha com uma lima elétrica ou com uma lima manual mais abrasiva. Ao longo do processo, deverá ir limpando a unha. Verifique se o gel está todo removido. Limpe todo o pó da unha. No final, limpa a unha com líquido de limpeza e proceda à nova aplicação, retomando todo o processo do início. Então, é simples, não é? Parece um bocadinho confuso, mas acaba por ser simples. O que é que acharam? Efetivamente dá algum trabalho. Efetivamente a manutenção dá mais trabalho. Eu não percebo porque é que a manutenção é mais barata do que a primeira aplicação, porque efetivamente dá mais trabalho do que a primeira aplicação. Pois, quem já faz com há algum tempo, as coisas tornam-se rápidas e instintivas quase, umas a seguir a outras. Vamos combinar o seguinte, mas é um trabalho muito desafiante e que está sempre a surgir. Depois, para quem gostar também de desenvolver esta área em termos de nail art, estas situações, realmente é uma área que é um mundo mesmo a desenvolver. Agora, o que é que vamos combinar para a próxima aula? Eu gostava de ver trabalhos feitos por vocês, para quem já fez a especialização, eu vou colocar também isto no Facebook. E para quem, entretanto, fizer a especialização este mês, que eu vou lançar para as alunas que já estão a terminar a unidade 3, para quem já completou, portanto, tem este início do mês de maio para se prepararem antes da próxima aula virtual, para que na próxima aula possamos fazer o quê? Esclarecimento de dúvidas de quem já começou a estudar, inclusive, se calhar, até partilha de alguns trabalhos que já tenham feito. O que é que vos parece? Estou a dizer que vou disponibilizar então a unidade de especialização para quem já está na altura de fazer.
está bem? E para a próxima aula vamos fazer já partilha de alguns trabalhos feitos por vocês e esclarecimento de dúvidas. Outra vez sobre este tema. Vamos fazer 2 vezes sobre o tema do unhas de gel, que eu acho que é um tema que temos sempre matéria para falar, está bem? Espero que tenham gostado da aula de hoje. E peço desculpa realmente não ter feito na semana passada, mas eu fiquei com uma amiga ali terrível e fiquei sem voz, não vos conseguia mesmo fazer a aula. Vai ficar a gravação disponível como de costume no vosso Facebook e vamos falando por lá, tá bem? Se tiverem alguma dúvida já sabem, contactos habituais, e estarei sempre ao vosso dispor para esclarecer mais alguma questão adicional. Deixem-me só ver aqui se há aqui alguma questão. Para quem já tenha completado eventualmente o módulo da manicure com sucesso, pelo menos e que esteja a ter um bom desempenho no curso, pode ser pedida a disponibilização individual, está bem? Enviem um e-mail para eu que possa avaliar as situações de quem ainda não completou a unidade 3, mas que já queira passar para as unhas de gel, para que eu possa realmente avaliar cada situação em termos individuais e depois disponibilizar ou não, está bem? Fica assim combinado? Espero que tenham gostado então da aula de hoje. Alguma dúvida que tenham ou alguma questão já sabem, é só dizer e estou sempre ao vosso dispor. Obrigada, boa noite a todas, um beijinho.